Já vou lhe perguntando, você acha que o RH de uma empresa familiar é igual ao RH de uma empresa não familiar? Então, primeiro vamos ver o que é uma empresa familiar e não familiar. Se você está chegando pela primeira vez nesse programa, provavelmente você não conhece essa explicação. Mas eu vou dar rapidinho. E se você tiver mais dúvidas, existem programas anteriores com vários temas, inclusive um deles, sobre uma metodologia específica denominada BFB, Balanced Family Business. É uma metodologia para fazer como perpetuar, elevar a longevidade de uma empresa familiar. E o que é que o BFB diz? Ele diz que a empresa familiar ela tem vida. Ela não é uma máquina. Por isso que o BFB simboliza uma árvore. E assim como um ser vivo, ele tem vários subsistemas. Você que está nos assistindo, você tem um sistema respiratório, você tem um sistema ósseo. E a empresa familiar? O BFB diz que ela tem 4 subsistemas. O primeiro dele nessa ordem, como se fosse uma árvore, são os indivíduos chaves, são as raízes desse sistema. E a nossa entrevistada de hoje, ela é uma indivíduo-chave lá das Três Corações. Nós vamos entrar nesse detalhe. Em seguida tem a família empresária, que é o quê? É o tronco da árvore desse sistema. Os negócios, as empresas, são os galhos. E os frutos, as folhas, a copa, é o quê? É o patrimônio. Tá? Então, empresa familiar, tem os indivíduos-chaves, a família empresária, o negócio e a parte societária patrimonial. O que o BFB diz é, se isso desbalancear, reduz a mortalidade. Então, você tem que ficar atento, como gestor de RH, profissional de RH, seu objetivo, em essência, num sistema empresa familiar, é perpetuar. Esse sistema vive constantemente trabalhando em elevar a longevidade. Gestor de recursos humanos da empresa familiar tem que sempre estar perguntando, a minha atividade vai levar à perpetuação desse sistema? Com base no BFB, agora eu vou detalhar e algumas dicas muito importantes, tá? Dentro da lógica do BFB. Sobre os indivíduos chaves, o que é que você tem que ficar atento e atento? O indivíduo chave, anote, o objetivo maior dele é ser feliz. E você vai dizer, mas de ordem geral, alguém não quer ser feliz? Mas o indivíduo-chave é interessante. Você vai ver ele trabalhando de forma muito intensa, de madrugada, não tem horário. Normalmente é o fundador, a fundadora, aquele executivo mais antigo. Mas tudo aquilo é focado numa coisa. Ele quer ser feliz. E quais aspectos você tem que ter cuidado como gestor? Como é que está a parte física desses indivíduos chaves? Como está a parte mental? E se eles têm um sentido na vida? Por que isso é importante? Vejo muito nas empresas familiares, esses indivíduos chaves, principalmente quando chegam a um certo nível de idade, tá? Onde surgem mais os problemas de ordem física, ficam sem um sentido na vida, e aí é nesse momento que o gestor de recursos humanos pode ajudar muito. Eu sei que às vezes pode se tratar de um fundador, de uma fundadora, mas o gestor de recursos humanos, numa empresa familiar, tem que ter uma visão holística. Ele não é enquadrado numa caixinha. Então fique atento, observe quem são os seus indivíduos chaves, as lideranças chaves da sua empresa, como é que ele está fisicamente, como é que ele está mentalmente. Ele tem um propósito de vida? Encontro muitos que você faz uma pergunta, ele não sabe como vai ser dentro dos próximos 2 ou 3 anos. Normalmente muito envolvido na operação. É seu papel de gestor do ambiente de recursos humanos, está alertando sobre ele nesse aspecto. Se tiver mais dúvidas, vai nos acompanhando nas redes sociais, dos podcasts, que tem mais assunto lá. Não esqueça, gestor de RH, da família empresária. Vou já lhe dizer, e você vai ver muito, como ela está no seu dia a dia. A família empresária, ela prima, é da essência dela, um sistema de ordem. Ela prioriza quem chega primeiro. E onde é que você vai ver disso no dia a dia? Você vai ver dentro da pressão, dentro da sua ambiente RH, a valorização que a empresa familiar dá às pessoas que estão há mais tempo na empresa. E se você não olhar na visão, na perspectiva da empresa familiar, você não vai entender isso. Você não vai achar até um paradoxo.
uma empresa procurando eficiência, eficácia, e às vezes você vê uma pessoa mais antiga e ela tem um valor. Isso é característica, segundo a metodologia do BFB, de uma família empresária no sistema empresa familiar. Outra coisa muito importante é a hierarquia. Sim, você vai ver muito forte na empresa familiar o respeito à hierarquia. Isso vem de onde? Lá da família, tá? O filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo. E o cuidado que você tem que ter é porque quando chega no ambiente da empresa, às vezes o filho mais novo é o chefe do filho mais velho. Mas respeite a hierarquia do filho mais velho. Então essa dinâmica é muito importante. Outra coisa fundamental para uma família empresária no sistema empresa familiar, os valores. E são absurdamente diferentes de uma empresa para outra. Quando você migrar, for transferida, foi contratada, saiu de uma empresa familiar para outra, observe a hierarquia daquela família, os valores dela e você vai ver no dia a dia do RH. Porque isso tudo aqui gera pressão no recrutamento, na seleção, na remuneração, nos desligamentos, no desenvolvimento, em todos os subsistemas. Então, abra o olho, chegou no sistema, como é que é a ordem? Como é essa família? Quem é o filho mais velho? Quem é o filho mais novo? Quais são os valores? E eu lhe alerto isso, porque às vezes os valores que estão descritos na empresa não são da família. Por quê? Porque a metodologia que foi usada para construir os valores foi orientada na metodologia só para o negócio. A empresa familiar, ela é indivíduos chaves, família empresária, a empresa e a parte societária. Então, fique atento em perceber os valores. Você vai ver nitidamente algumas famílias muito focadas em qualidades, algumas famílias muito focadas em custos, algumas famílias muito focadas no simples. E isso vem tudo daqui, ó, família. Fique atento. Terceiro aspecto que o BFB diz, olha a perspectiva da empresa familiar. E o que é que o RH tem que olhar? Qual é a estratégia da empresa? Um RH de uma empresa familiar tem que falar a linguagem do planejamento estratégico. Ah, professor, mas isso qualquer empresa? Não, porque no caso da empresa familiar você lida com o dono. A estratégia é ele é a estratégia em si. Se você está antenado com isso, você tem um nível de afinidade enorme. Segundo, estrutura de poder, organograma da empresa familiar, você tem que ter muito cuidado, porque isso pode gerar impactos e conflitos dentro da família ou dentro dos sócios. Não esquecer também do aspecto inovação. E aí eu queria destacar nesse momento que o tema inovação é extremamente importante. Você do RH tenta integrar a nova geração da família empresária dentro desses processos. Normalmente, o gestor de RH ele é um sério candidato a ser um indivíduo-chave. Então, veja a inovação, mas não esqueça dessa dica. Vê se consegue fazer o link com a nova geração da família empresária. Não esqueça também, é claro, da parte da cultura. Principalmente quando estiver no plano estratégico, cuidado com as crenças limitadoras existentes da empresa que pode impactar o seu projeto de RH. Mapeie quais são essas crenças potencializadoras e as limitadoras, porque você vai encontrar muita crença limitadora dentro de uma empresa familiar. E não esqueça, por último, a quarta perspectiva que o BFB diz, a societária. Observe como está a relação de governança entre os sócios. Por exemplo, se os sócios da sua empresa não têm um acordo de sócio, as regras e as normas, a possibilidade de conflito é enorme. E esse conflito pode chegar no RH? Pode. Eles vão lhe exigir que você tome partido, tá? Então fique atento à governança. E essa área aqui, societária, ela é focada em quê? Em gerar riqueza para os sócios. O RH tem que ter uma visão, um posicionamento, que as pessoas chamam de dono, mas é de sócio. Onde é que seu RH está gerando riqueza? Pergunte isso para você. E por último, não esqueça, viu? Sócio manda. E às vezes na empresa familiar tem sócios com cotas maiores do que outros. Na hora de se comunicar, de interagir com o sistema, dá uma olhadinha se tem algum sócio que tem mais cotas do que outro, porque isso gera poder. Então, coloquei aqui de forma resumida a luz do BFB para que você que é gestor profissional de um ambiente de recursos humanos, de uma empresa familiar, visão holística, indivíduos chaves, família empresária, empresa e societária.
Tchau.